Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. Hoje é o dia de número 191, estamos no livro do profeta Jeremias, capítulos 13, 14, 15 e 16. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para continuarmos meditando o livro do profeta Jeremias. No dia de hoje, capítulos 13, 14, 15 e 16. O profeta continua com muita coragem, com muito ardor, com muita clareza, dizendo aquilo que era a corrupção de Israel, de Jerusalém, de Judá, e também aquilo que seria a consequência desta corrupção, que seria o exílio da Babilônia. Até agora, palavras muito claras, muito diretas. Agora, no capítulo 13, nós vamos encontrar um elemento diferente. O oráculo, a profecia, o anúncio de Deus através de Jeremias agora tem como se fossem alguns símbolos, tem como se fosse uma parábola. Então, Deus ele vai utilizando de alguns símbolos. Isso daqui vai ajudando as pessoas a pensarem, a imaginarem. Quando eles compreendem o símbolo, vem Deus com a explicação do símbolo. Eu dizendo cinto, porque o primeiro símbolo é sobre o cinto, é sobre o cinto inútil. Padre, cinto, na minha época, quando criança, cinto era... eu via cinto quando eu fazia arte, eu via cinto quando eu apanhava. Não vou falar nada, senão minha mãe... Meu pai, eles estão me acompanhando e depois do vídeo vão ligar assim, olha, lembro uma vez eu dizendo que aprendi, porque uma vez eu falei um palavrão em casa, quando eu era criança minha mãe deu um tapa e eu aprendi até hoje que da minha boca tem que sair palavras corretas e tudo. Nossa, minha mãe ligou um dia, filho, você está expondo sua mãe. Eu não lembro, nunca fiz isso. Falei, mãe, quem bate não lembra, agora quem apanha não esquece jamais. Então eu não vou falar muito de apanhar. Claro, isso daqui é carinho. Aí quando eu cresci, eu lembro que tinha uma sandália, acho que era sandália dessas Samoa, era como se fosse ela muito molinha, assim, minha mãe batia. Aquilo já era, parecia que fazia cócegas. Aí já era hora de voltar com as surras mais pesadas. Então, aqui é cinto. Se você apanhou de cinto, agradeça muito seus pais, porque eu imagino que isso daqui deve ter te ajudado muito a aprender algo que a gente tem que guardar para a vida toda, que é limites. Quem não apanha em casa, muitas vezes vai apanhar fora de casa. Então, ó, boa cintada não faz mal a ninguém. E claro, não se deve exagerar e o diálogo também é fundamental. Então nós vamos falar sobre cinto. Vamos ver o texto que fala sobre o cinto que nada serve. E aí vai dizendo assim, me disse Javé. É interessante. Vai e compra um cinto de linho e cinge-o sobre os teus rins, mas não o molharás na água. Jeremias deve ter pensado, o que o Javé quer com isso? Compra um cinto de linho e coloca nos rins, mas não molha. Tá bom, o que ele fez? É isso mesmo. Comprei o cinto, conforme a ordem de Javé, e o coloquei sobre os meus rins. Então me foi dirigida a palavra de Javé uma segunda vez. Toma o cinto que compraste e que está sobre os teus rins. Levanta-te e vai ao Eufrades e esconde-o lá na fenda de um rochedo. Então, Eufrades era um lugar de águas, como se fosse a divisa ali já da Terra Santa. Nós estamos mais para o norte. Então coloca esse cinto dentro de um rochedo. Imagina, que Deus quer com isso? E eu fui escondê-lo no Eufrades, como Javé me mandara. Depois de muitos dias, disse Javé, levanta-te, vai ao Eufrades e retoma o cinto que te mandei esconder lá.
Fui ao Eufrates, procurei e apanhei o cinto no lugar onde o escondera. Eis que o cinto estava estragado, não servindo para mais nada. Então a palavra de Javé me foi dirigida. Assim disse Javé: desta maneira destruirei o orgulho de Judá, o grande orgulho de Jerusalém. Aqui vem a explicação. Esse povo mau que se recusa a escutar as minhas palavras, que segue na obstinação de seus corações, que corre atrás dos deuses estrangeiros para servi-los e prostrá-los diante deles, será como este cinto que não serve mais para nada. Porque do mesmo modo como um cinto adere aos rins de um homem, assim eu fiz aderir a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, oráculo de Javé, para que fosses meu povo, meu renome, minha honra, meu esplendor, mas eles não escutaram. Então Javé era como se fosse um cinto, que era para estar amarrado, era para estar cingindo, era para estar unido ao seu povo. E aí o povo, o que ele fez com Javé? Como se colocasse no rochedo, abandonasse, e aí depois é como se aquela aliança ficasse estragada. Então foi isso que Deus fez, e Deus disse assim: na verdade, poderíamos aqui inverter essa compreensão, que o cinto é o povo. Ele foi criado bom, ele foi criado correto, ele foi criado para ficar unido a Javé. E aí ele escapa de Javé, ele vai para o rochedo, se corrompe, se estraga, e agora esse povo não serve mais para nada. Então aqui, para ajudar a compreensão, Deus, através de Jeremias, ele conta uma história. Qual que é a história? A história do cinto. E aí tem outra história, que é a história dos odres de vinho. Então aqui tem como se fosse uma jarra de vinho, que vai servir também como um exemplo daquilo que é a corrupção do povo. Vamos ver mais esse exemplo aqui, que é muito fácil de nós entendermos e nós não esquecemos. Tu lhes dirás estas palavras: assim disse Javé, o Deus de Israel: todo odre pode ser enchido de vinho, e se eles se romperem, porventura não sabemos que todo odre pode ser enchido de vinho? Tu lhes dirás: assim disse Javé, eis que encherei de embriaguez todos os habitantes da terra, os reis que estão sentados no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Aqui vem a explicação. Então eu os quebrarei, cada um contra os seus irmãos, pais contra filhos, oráculo de Javé, sem piedade, sem pena, sem misericórdia, eu os destruirei. Então você tem o odre, que é o povo. Antes você tinha o cinto, amarrado em Deus. Aqui você tem o odre, que tem o vinho, que é Deus, a alegria do povo, e aí o povo usa Deus de forma errada, aquele odre se perde, e aí ele vai ser quebrado. Então é para dizer aqui novamente anúncios daquilo que seria a destruição do povo, daquilo que seria o exílio da Babilônia, que viria aqui pouco tempo depois. E aí, ainda no capítulo 3, versículos seguintes, o padre quer dizer a partir do versículo 15, nós já vamos começar a ver aqui alguns sinais do exílio. E aí, no versículo 19, alguns sinais já da deportação, que seria um grande sofrimento. Judá faz aliança com o Egito, Babilônia vence Judá, vence Israel, e aí depois nós vamos começar a ter a deportação. Aqui ainda é profecia, não havia acontecido a conquista, que seria ali de 598. Aqui muitos autores dizem que cada parte do livro é escrito em um momento diferente. Ele não escreveu em uma semana sentado na escrivaninha da casa dele, não, escrito ali de partes em partes durante algumas décadas. E aí grande parte desse livro, muitos dizem ali pelo ano 605, que é depois da reforma de Josias. As cidades do Negueb estão fechadas e não há quem possa abri-las. Toda Judá foi deportado completamente. E aí nós vamos adiante, ameaça que virá do norte, a partir do versículo 20. Ameaça que virá do norte. Quem que é essa ameaça? A Babilônia. Depois nós vamos encontrar sofrimentos pelas diversas faltas cometidas pelo povo, versículo 22 e 23 mais ou menos. E o último versículo do capítulo, que é o versículo 27, aqui é muito duro. Deus diz assim: até quando vocês vão se prostituir? Até quando você se comportará como uma prostituta em Jerusalém? Veja as palavras. Os teus adultérios e os teus gritos de prazer, tua vergonhosa prostituição, sobre as colinas e no campo, eu vi os teus horrores. Ai de ti, Jerusalém, que não te purificas. Quanto tempo ainda? Muito claro. E aí depois nós vamos
ver aquilo que seria um sofrimento. A história diz isso, que seria um problema, um período de seca. Houve ali, antes da conquista de Jerusalém, de Judá, pela Babilônia, um período ali de grande seca, possivelmente no período do rei Joaquim, com N, que foi o último rei antes da deportação. Então o capítulo 14 vai mostrar aqui a lamentação, sofrimento, o que se passou devido a essa grande seca. Quem tem a Bíblia de Jerusalém na roda de notapé da letra E, nós temos aqui um breve resumo desse capítulo que vale a pena ser lido. Reconhecimento do pecado contra Javé. Esse tema ele aparece no versículo 7. O povo dizendo: se nossas culpas testemunham contra nós, age Javé por causa do teu nome, porque nossas rebeliões foram inúmeras, nossos pecados contra ti. E aí depois vai dizer da confiança do povo em Javé. Mas tu estás no nosso meio, Javé, e teu nome é invocado sobre nós. Não nos abandones. O povo dando sinais aqui de arrependimento e pedindo que Deus não os abandone. E aí, muito duro, versículos 10 e 11, dizendo que eles podem jejuar, podem fazer penitência, podem se arrepender, mas eles iriam sofrer, que Javé não iria ouvi-los. Versículos 13 e 14, nós poderíamos ler, aqui o padre diz para vocês, mais uma vez, vocês veem aqui na minha Bíblia, porque está grifado, quando está grifado eu sei que é coisa que eu tenho que ler, e agora eu faço só o comentário. Diz aqui de falsos profetas. Falsos profetas. Muitas vezes apareceu esse termo falsos profetas. Veja, eis que os profetas lhe dizem: vós não vereis a espada, e a fome não vos atingirá, mas eu vos darei neste lugar uma paz verdadeira. O profeta dizendo, o povo começou a sentir a ameaça da Babilônia, então alguns profetas, profeta era alguém que se dizia em nome de Deus, olha, a paz virá, Jerusalém não vai ser conquistada, vocês não terão fome. Javé disse, versículo 14, é mentira o que os profetas profetizaram em meu nome. Não os enviei, não lhes ordenei nada, eu não lhes falei. Visão mentirosa, adivinhação vã e fantasias de seu coração, é o que eles vos profetizam. E aí em seguida vai dizer os castigos que esses profetas terão. Deus dizendo assim, não, profetas mentirosos, vai sofrer sim, vão ter dificuldades, vão passar pelo exílio, vão passar pelo sofrimento. E tudo que eu escrevi aqui em cima da minha Bíblia, vamos ver se dá para ler, isso daqui é para eu mesmo conseguir me localizar, tudo é preparação, tudo isso é preparação, antecipação da visão da invasão. Eu escrevi aqui a Síria, mas na verdade não é da Síria, tudo isso é antecipação, tudo isso é uma preparação para a invasão da Babilônia. Nós vamos ver aqui, o povo vai se arrepender, passariam por sofrimento, temos ali do versículo 19 até o versículo 22, que é o final do capítulo 14, dizendo do arrependimento do povo. E aí o povo diz assim, nós reconhecemos, Javé, versículo 20, nossa maldade, a falta de nossos pais, pois pecamos contra ti. Não nos desprezes por causa do teu nome. Não desonres o trono da tua glória. Lembra-te, não rompas a tua aliança conosco. E aí depois vai dizer que Javé, começa no capítulo 15, Javé não terá piedade. E depois vai dizer aqui, a partir do capítulo 15, versículo 5, as desgraças da guerra, aquilo que será a consequência, aquilo que será o sofrimento do povo. E aí a segunda parte do capítulo 15 diz que haverá uma aliança que será renovada, ou seja, o exílio terá um fim e depois o povo ele terá a oportunidade de voltar para Javé. Seria um período aqui de restabelecimento da aliança com Deus. Último capítulo de hoje, capítulo de número 16. Capítulo de número 16, aqui o profeta ele tem uma visão. Ele tem uma visão dizendo assim que os profetas, as pessoas iriam sofrer, diz aqui do grande sofrimento que eles passariam, diz aqui de haverá muito lamento, muitos não serão enterrados. Veja o versículo 6, aqui é o sofrimento na Babilônia.
Grandes e pequenos morrerão nesta terra, não serão enterrados, nem lamentados, por eles não morrerão nesta terra e não serão enterrados, nem lamentados, por eles não se fará incisão nem tonsura. Não partirão o pão ao que está de luto para consolá-lo por um morto. Não lhe oferecerão o cálice de consolação por seu pai e por sua mãe. Então, o texto aqui dizendo que eles iriam sofrer e não teriam nem o mínimo de dignidade naquele local. Versículo 10, aqui nós vamos encontrar o povo, possivelmente no futuro, ou naquele momento mesmo, iria perguntar: mas qual a razão do sofrimento quando chegasse o exílio? Qual a razão do sofrimento? Por que nós estamos passando por tudo isso? Por que Deus não nos defende? Por que Ele não está do nosso lado? Aí Javé diz: olha, quando vierem as perguntas, a resposta é essa. E aí ele diz, versículo 10: quando tiveres anunciado a esse povo todas estas palavras e eles te disserem: por que anunciou Javé contra nós todas estas grandes desgraças? Qual é a nossa falta? Que pecado cometemos contra Javé, nosso Deus? Então tu lhes dirás: porque vossos pais me abandonaram, oráculo de Javé. Seguiram outros deuses, os serviram e se prostraram diante deles. Mas a mim eles abandonaram e não guardaram a minha lei. Mas vós fizestes pior do que vossos pais. Eis que cada um de vós seguiu a obstinação de seu coração perverso, sem me ouvir. Eu vos lançarei para fora desta terra, numa terra que vós e vossos pais não conhecestes. Servireis lá a outros deuses, de dia e de noite, pois não usarei mais de misericórdia convosco. Jeremias vai apanhar. Vai apanhar. Então as palavras vocês, seus pais foram horríveis, péssimos, vocês foram ainda piores. Vocês vão para uma terra e lá vocês irão sofrer. E aí, porém, no finalzinho ali do capítulo 17, na verdade é na sequência do texto que nós lemos, versículos 14 e 15, nós vamos ver alguns sinais do pós-exílio. Por isso, eis que dias virão, oráculo de Javé, em que não se dirá mais: viva Javé que os fez subir os israelitas da terra do Egito. Mas sim, viva Javé que fez subir os israelitas da terra do norte e de todas as regiões para onde os tinha dispersado. Eu os reconduzirei à terra que dera a seus pais. Então, o profeta diz assim: vai chegar um dia que eles não vão reconhecer, não vão lembrar mais como ponto central a fuga, aquilo que os pais passaram e se livraram no Egito. Não, eles vão lembrar aquilo que eles ganharam, aquilo que eles venceram, fugindo lá do norte. Do norte significa Babilônia. Em outras palavras, haverá um tempo que será mais lembrado a vitória, a fuga, a ação e a bênção de Deus para Israel no período do exílio da Babilônia do que até mesmo aquele período que o povo estava escravo no Egito. Irmão e irmã, são textos belíssimos, textos ricos, textos que nos ajudam aqui a compreender aquilo que é a fala de Deus para a nossa vida. Irmãos e irmãs, convertei-vos e crede no Evangelho. Deus não castiga, mas quando nós não andamos no seu caminho, o mal é uma consequência natural. Agora, quando andamos, a bênção, a prosperidade, a alegria e principalmente a salvação também é uma consequência. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.